Nesse vídeo, nós vamos ver a geração de faturas agrupadas. Para acessar a tela de geração de faturas agrupadas, a gente vai no menu Financeiro, Contas a Receber e Geração de Faturas Agrupadas. O que são as faturas agrupadas? Faturas agrupadas são aquelas faturas de clientes que possuem um contrato de faturamento. O contrato de faturamento permite que o cliente, ao invés de ele a cada venda que ele, cada compra que ele fizer, na verdade, cada compra que ele fizer, seja gerado um boleto, permite que essas faturas sejam geradas por período, ou seja, acumulando aquelas vendas, e num determinado dia, que eu combinei com o cliente, eu vou juntar tudo aquilo que ele comprou e gerar uma única fatura. Sendo que essa fatura pode ser tanto em carteira, para o cliente pagar na própria loja, como pode ser também um boleto bancário. Bom, antes de entrar na geração de faturas agrupadas, propriamente dita, só relembrando aqui, nós vimos em outro vídeo específico, mas vamos relembrar como que a gente faz o contrato de faturamento do cliente. Então, o contrato de faturamento é feito aqui no menu Administração, Vendas, Contratos e Contrato de Faturamento. Então, nessa tela aqui, eu vou informar, por exemplo, se o cliente como que ele vai pagar. Esse cliente aqui, por exemplo, está configurado. Por que eu sei que está configurado? Porque eu digitei aqui, no caso aqui, o CNPJ desse cliente, ele me trouxe aqui alterar, excluir, e constam aqui os dados do contrato dele. Então, eu informei que o prazo de faturamento desse cliente é 7 dias. Isso significa o quê? Que eu gerando a fatura hoje, vai vencer daqui a 7 dias. Disse que ele vai pagar em carteira, que ele vai pagar uma vez por semana, que é o período aqui, e que toda segunda-feira eu vou efetuar o faturamento dele. Ou seja, toda segunda-feira eu vou pegar tudo que ele comprou durante aquela semana, no caso aqui porque eu estou configurando semanal, e vou juntar todas essas vendas e gerar uma fatura, um título para ele efetuar o pagamento. Bom, a gente estando aqui nessa tela de geração de faturas agrupadas, a gente tem aqui esse atalho também, esse botão de atalho, que vai cair naquela mesma tela. É só para facilitar aqui o acesso, se for necessário, a efetuar alguma consulta ao contrato de faturamento. Bom, nessa tela aqui, então, nessa tela aqui eu vou gerar, é o momento que eu vou pegar, vou visualizar tudo aquilo que ele comprou naquele período referente ao contrato dele e vou gerar a fatura. Aqui é que ele vai gerar. Ou seja, quando no caixa é efetuado o recebimento de uma venda de um cliente que tem esse contrato, não vai ser gerada a fatura naquele momento. Ela vai ser gerada nessa tela aqui, no momento que eu quiser. Então, só verificando aqui também, vamos efetuar uma venda aqui. Eu vou fazer um orçamento aqui para um cliente. Eu vou pegar, por exemplo, esse cliente aqui, que é a Datalog. Vou consultar aqui. Vou alterar. Eu estou vendo aqui, ele me mostra nesse campo aqui, que esse cliente possui um contrato de faturamento. Esse aqui está informando que ele possui. Então, eu sei que, nesse momento, desse cliente, quando o caixa for efetuar o recebimento, não vai, mesmo que for faturado, não vai haver geração de uma fatura. Bom, eu vou acrescentar aqui uma peça nesse orçamento para ter um valor e vou fazer a aprovação, fazer a conclusão direto. Vou marcar aqui que é faturado, vou concluir. Aqui a venda já pode ser recebida pelo caixa. Então, quando que vai entrar aqui essa venda? Que vai gerar aqui ele vai armazenar essa venda para gerar uma fatura depois. Aqui no caixa, está aqui a venda que eu acabei de fazer. O caixa vai receber essa venda, eu vou dizer que é faturado. Vou incluir o pagamento dessa parcela e vou encerrar. Ok, veja que aqui ele nem perguntou se eu quero gerar boleto, porque ele não vai gerar boleto nesse momento. Bom, então voltando aqui nessa tela, agora vamos ver como efetuar a geração dessas faturas agrupadas. O primeiro campo que nós temos aqui é a data de referência. Essa data de referência é a data em que foi configurado no contrato
que é para gerar o faturamento do cliente, né? Então vamos supor aqui, por exemplo, eu tenho aqui nos contratos, vamos pegar esse cliente aqui. Bom, eu disse que esse cliente aqui, ele vai pagar semanalmente e que o dia de gerar o faturamento dele é segunda-feira. Então, por exemplo, se eu colocar aqui dia 17/6, o sistema sabe que dia 17 é uma segunda-feira, então ele vai me pegar todos aqueles clientes cujo contrato aqui esteja configurado para o dia 17 e vai trazer essas vendas dele aqui na tela para mim. Se eu informar também que o cliente paga quinzenalmente, e que ele paga, por exemplo, no dia 17 e no dia 30, vamos supor, o sistema também vai pegar aqui, dia 17, que eu informei aqui, hoje é dia 17, e vai me apresentar na tela aqui todas as vendas a faturar dele. É a mesma coisa se eu tiver o período mensal, né, se eu tiver que ele paga todo dia 17, né, ou se eu tiver aqui outros, né, se eu tiver aqui que ele paga no dia 7, no dia 17 e no dia 30, por exemplo. Né, o sistema pegou, não, ele tem aqui no que é dia 17, então eu tenho que listar as vendas dele aqui. Então essa é a data de referência, né, que ele vai buscar nos contratos quais os clientes que eu tenho que gerar faturamento para ele naquela data. Vendas efetuadas até é o seguinte, se eu colocar aqui, por exemplo, também o dia 17, ele vai me trazer todas as vendas a faturar, incluindo esse dia aqui. Vamos supor que, aqui no caso, que eu não quisesse gerar o faturamento das vendas que foram efetuadas para ele hoje, eu quisesse só até ontem. Eu colocaria aqui dia 16, ele iria trazer todas as vendas pendentes de faturamento, vendas efetuadas até o dia 16, quer dizer, eu não pegaria a data de hoje. Mas vamos deixar aqui dia 17, então ele me trouxe aqui. Bom, aqui nós vemos que ele vai listar as vendas de todos os clientes, o sistema vai selecionar todos os clientes, né, os quais você tem que efetuar o faturamento para ele naquele dia. Aqui, nesse campo aqui, gerar, você pode escolher de gerar ou não, de incluir ou não aquela venda na fatura. Né, o que tiver marcado, aqui o campo que tiver marcado, ele vai entrar nessa fatura. Se você, por exemplo, desmarcar algum item aqui, ele já não vai entrar na fatura. Bom, aqui eu posso marcar e desmarcar todos. Ok. Então aqui ele me traz cada venda, né, o tipo da venda, se é OS, se é requisição, aqui o número da OS ou da requisição, se já foi emitida a nota fiscal, aparece aqui. Aqui o CPF, CNPJ do cliente, o nome, a data da venda e o valor de cada venda. Aqui embaixo nós vamos ter um resumo, né, das faturas a serem geradas. Aqui é um resumo. Então, quer dizer, desse cliente aqui, eu tenho 4 vendas, que são essas vendas aqui, 1, 2, 3, 4, e o somatório desses valores, 30 mais 60 mais 428 mais 428, vai dar esse total de 946,80, que vai ser o valor da fatura. Já aqui para esse outro cliente aqui embaixo, mesma coisa, tem essas 5 vendas, 1, 2, 3, 4, 5, com esses valores, cujo somatório vai dar 958,17. Então, nesse caso aqui, eu vou ter duas faturas a serem geradas. Aqui embaixo também eu tenho total selecionado, quer dizer, o que eu marquei aqui. Se eu desmarcar aqui algum título, ele vai desconsiderar esse valor. Isso aqui é só para eu saber o valor que eu estou faturando. Total não selecionado, são aquelas vendas que eu não selecionei. E o total geral, que é o somatório do selecionado com o não selecionado. Para gerar essas faturas, eu clico aqui no botão gerar, solicito aqui uma confirmação, vou confirmar. Geração das faturas efetuadas. E em seguida, ele me abre aqui essa janela, onde eu posso, primeiramente, visualizar as faturas que foram geradas, aqui 2 faturas, e posso aqui, vamos supor que eu queira aqui alterar as parcelas, alterar um vencimento,
qualquer alteração que seja necessária efetuar, eu venho aqui, seleciono uma fatura e pressiono a tecla Enter ou então o botão Exportar. Ele vai me abrir aquela tela de faturas duplicadas, onde eu posso efetuar, por exemplo, eu não quero que vença no dia 24/6, eu quero no dia 27/6. Vou alterar aqui a data. Posso incluir parcela e aí por diante. Feito isso, completo o faturamento. Se eu puxar aqui novamente, vou atualizar aqui, ó, já não trouxe nada. Por quê? Porque já foi efetuado o faturamento. Bom, tem aqui alguns atalhos aqui embaixo também. Primeiro atalho é para faturas emitidas. Se você quiser imprimir aquilo que foi gerado, as faturas que foram geradas, você clica aqui, faturas emitidas. Vamos colocar aqui o período, que foi a data de hoje. Vou clicar no imprimir. Ele vai me trazer o relatório do que foi das faturas que foram geradas hoje. Para imprimir, eu clico aqui nesse botãozinho, seleciono a impressora que eu quero e vai para a impressora. O outro atalho que eu tenho aqui é para um relatório do detalhamento da fatura. Então, vou colocar aqui, colocar esse período. Opcionalmente, poderia colocar o número de uma fatura só. Vou clicar aqui no imprimir. Aqui, ele vai trazer para mim a fatura com as duplicatas e com as respectivas vendas, para entregar esse relatório para o cliente, para ele saber cada fatura quais foram as vendas que fizeram parte daquela fatura. Para imprimir, clico aqui nesse botãozinho, seleciono a impressora. Então, essa foi a tela de geração de faturas agrupadas. Obrigado por ter assistido ao vídeo.